E aí, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Essa é a nossa aula 140 de matemática. Olha o quanto nós já andamos, né? Sejam todos bem-vindos, então. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre sistema de equações, falando de método de adição. Tá? Nas últimas aulas nós vivenciamos a Semana do Conhecimento, a aplicação da geometria nos mais diversos contextos da nossa vida, do nosso cotidiano, certo? E agora a gente volta para a nossa sequência de estudo sobre sistema de equações, certo? Então, não perca nenhum lance dessa aula, porque essa aula é bem importante, certo? Mas antes da gente começar, os nossos recadinhos. Se você tem acesso ao Google Classroom, não esqueça de deixar tudo em ordem, gente. Nós estamos cada vez mais perto de terminar esse trimestre. Então, não deixe a atividade atrasar, não deixe a atividade acumular. Faça as atividades direitinho, abra o formulário que vale a presença na aula de hoje, resolve as questões, clica em enviar, aí você marca a atividade como concluída no Google Classroom para fechar esse ciclo, para fechar essa atividade bem direitinho. Não se esqueça também de estar atento nos murais dos professores no Google Classroom para os horários em que haverá Google Meet, a videoaula, o aulão, conforme a organização na sua escola. E participe desses momentos, que é a tua oportunidade de interagir com os professores, tirar as suas dúvidas, organizar as suas atividades e interagir também com os colegas durante essas aulas. Beleza? Dito isso, não se esqueça também que se você está me acompanhando pela televisão, não tem acesso às plataformas, o que você vai fazer? Retirar a sua trilha pedagógica da escola, fazer a atividade bem direitinho em casa, colocar o nome, colocar tudo direitinho, levar todas as tarefas de todas as disciplinas na escola na data correta. Não deixe acumular. Ninguém pode deixar acumular agora. É uma força-tarefa para terminar tudo e deixar tudo tranquilo para uma boa finalização. Beleza? Na semana passada, então, nas últimas aulas aí, né, nós vimos a Semana do Conhecimento, a geometria no cotidiano. Essas últimas aulas que nós trabalhamos, ok? E agora nós vamos retomar sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, usando para isso o método de adição. Nós já estudamos o método da substituição, certo? Agora nós voltamos e vamos trabalhar com o método de adição mais um pouquinho, beleza? Para começar, você precisa lembrar o passo a passo do método de adição, tá? Então eu coloquei aqui bagunçado a ordem para você numerar. 1, 2, 3, 4, você numerar ali o passo a passo do método de adição. Vamos conferir? Então olha só. O primeiro parênteses diz assim, ó, substituir o valor encontrado em qualquer equação. Qual passo será que é esse? Somar as equações de modo que uma das incógnitas será cancelada. Qual será que é esse passo? Verificar se as equações possuem uma mesma incógnita com coeficientes opostos para cancelar na adição. Qual será que é esse passo? Resolver a equação encontrada na soma. Qual será que é esse passo? Então, leia de novo as alternativas e vai numerando. Esse é o primeiro passo, esse é o segundo passo, esse é o terceiro, esse é o quarto. E eu já volto com a resposta. E aí, gente, conseguiram ordenar as etapas do método de adição? Vamos dar uma conferida, então? O primeiro passo é o seguinte. Você começa olhando para o sistema de equações e vendo se tem alguma incógnita que dá para cancelar. Como é que eu sei que a incógnita dá para cancelar? Em uma equação ela está com coeficiente, na outra equação ela está com coeficiente oposto. Certo? Então, qual é a primeira etapa?
Verificar se as equações possuem uma mesma incógnita com coeficientes opostos para cancelar na adição. Então, o terceiro parênteses é o primeiro passo. Tudo bem? Depois, o que eu faço? Se eu tenho a incógnita que eu quero, eu somo as duas equações e anulo uma das incógnitas. Que passo é esse? É o segundo parênteses. Somar as equações de modo que uma das incógnitas será cancelada. Então, o 1 está aqui, o 2 está aqui. E depois? Depois eu resolvo a equação que se formou. Então, está aqui, 3. Resolver a equação encontrada na soma das equações. E, por último, substituir o valor encontrado em qualquer equação. Vamos conferir a numeração? Então, 1, 2, 3, 4, conforme nós combinamos, certo? Esses passos aí são os passos que a gente precisa para trabalhar no método de adição. Por escrito parece muito complicado e trabalhoso, mas no cálculo você vai ver que a aplicação é bem simples, tá? Então, confere aqui comigo. Uma dica importante que você vai precisar anotar. Então, enquanto eu vou conversando com você, você já vai anotando. Olha só. Às vezes, não há uma incógnita para ser cancelada na soma. Quando você olha para as duas incógnitas, olhei para o x não cancela. Olhei para o y não cancela. E agora? Se liga na dica. Nesse caso, devemos multiplicar uma das equações, ou ambas, por números que possibilitem o cancelamento. Então, nesse caso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar usar uma estratégia de multiplicação para achar coeficientes que possam ser cancelados. Aí, professor, isso é muito difícil. Calma, a gente já vai fazer uma aplicação dessa ideia. Mas agora eu quero que você anote isso no caderno e eu já volto. Agora que você já anotou e já resmungou aí no chat do Aula Paraná dizendo que a matéria é muito difícil, que você não está entendendo nada, vamos fazer uma aplicação para você começar a entender. Então preste atenção e vamos resolver junto. Eu tenho um sistema aqui, já vai anotando esse sistema para a gente não perder tempo. 2x mais 3y é igual a 8, x menos 4y é igual a menos 7. Como é que eu faço para cancelar o x ou o y se aqui o x não vai cancelar e aqui o y também não vai cancelar? Não vai anular, não tem coeficientes opostos. Olha a estratégia que eu proponho para você. Se quisermos cancelar o x, será necessário multiplicar a equação 2, a segunda equação, por menos 2. Quando eu multiplicar a segunda equação por menos 2, o que vai aparecer do lado do x? Menos 2. Daí em cima eu tenho 2x e embaixo eu tenho menos 2. Como é que eu concluí que eu multiplico a segunda equação por menos 2? Muito fácil. Qual que é o oposto de 2?
O oposto de 2 é menos 2. Então, multiplicando essa equação por menos 2, eu já tenho o número que eu preciso para cancelar o x. Isso se eu quiser cancelar o x. Agora, se eu quiser cancelar o y, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Eu tenho 3 aqui e menos 4 aqui. O sinal está ok. Mas os números, repare, o 3 não chega no 4. Não existe um número natural, um número inteiro, fácil assim para a gente trabalhar, que multiplicado por 3 dê 4. Assim como não existe um número inteiro que multiplicado por 4 chegue no número 3. Então, para eu não ter grandes problemas, eu vou usar um pequeno truque, um pequeno artifício, que é o seguinte. Este número aqui de baixo, eu vou usar para multiplicar a equação de cima. Então, a equação de cima, a equação 1, eu vou multiplicar por 4. E a equação 2, eu vou multiplicar por quanto? 3. Se eu multiplicar pelos coeficientes trocados, o que vai aparecer? Mais 12y e menos 12y. Agora, eu tenho um termo para cancelar. Beleza? Então, está aqui, ó. Multiplicar a equação 1 por 4 e a equação 2 por 3. Dito isso, agora você vai resolver esse sistema para mim. Pense um pouquinho e eu já volto. Muito bem. Agora que nós já conversamos um pouquinho, você já tentou fazer, talvez tenha tido um pouquinho de dificuldade, mas agora a gente já pode tentar trabalhar juntos nisso. Então, eu vou conferir ali na tela com você e você vai acompanhando comigo a construção dessa ideia. Aí o próximo problema você vai fazer e daí a gente vai resolver no quadro para ver se ficou alguma dúvida. Certo? Então, olha lá. Eu optei por fazer o mais difícil. O que é o mais difícil? Você tem que cancelar o y. Então, de novo, eu tenho mais 3 e menos 4, um número não chega no outro, o que eu fiz? Eu multipliquei trocado. Importante, se o sinal fosse o mesmo, o que eu ia ter que fazer?
eu ia ter que botar o menos em uma dessas linhas. Ou usar menos 4 ou usar menos 3. Eu não ia poder usar nos dois, porque daí eu ia continuar com um sinal igual. E eu preciso de sinais diferentes para cancelar. Beleza? Quando eu multiplico essa equação por 4, o que eu tenho? 4 vezes 2, 8x. 4 vezes 3, 12y. 4 vezes 8, 32. Muita gente esquece de multiplicar esse número aqui e erra o exercício. Agora eu vou multiplicar embaixo por 3. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12y. Menos 12, né? E 3 vezes menos 7, menos 21. Repare o seguinte, quando eu multiplico as equações por números naturais, números inteiros, números racionais, enfim, eu tenho outras equações. Não estou dizendo que essa equação é igual a essa. Não é e não será. Mas a solução dessa equação é a mesma solução que essa equação. São equações que eu chamo de equações equivalentes, porque apesar de serem equações diferentes, elas possuem a mesma solução. Beleza? Então agora vamos resolver esse sistema. Ó, agora eu tenho uma incógnita para cancelar, certo? O que eu faço agora? Vou somar as duas equações. 8 mais 3, 11x. Mais 12y menos 12y. O que vai acontecer? Cancela. E 32 menos 21 dá 11. Se 11x é igual a 11, quanto que vale o meu x? O x vale 1. Agora que eu já achei o valor de x, o que eu faço? Substituo em qualquer equação para achar o valor de y. Qualquer equação, professor? Sim. Ou esta, ou esta, ou essa aqui, ou essa aqui. Claro que eu vou pegar a mais fácil, né? Olha só. Como x é igual a 1, basta substituir em qualquer uma das 4 equações. Ó, vou substituir na equação 1. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 3y é igual a 8. 3y é igual a 8 menos 2. 3y é igual a 6. Portanto, meu y vai valer 2. Solução para o ordenado 1 e 2. Entre parênteses, entre chaves. Ok? Tranquilo? Beleza, então. Agora vamos para o último problema da aula de hoje. Em uma fazenda, há 100 animais, entre porcos e galinhas, num total de 294 pés. Qual é o total de galinhas e qual é o total de porcos? Eu já vou te adiantar que você vai fazer um sistema, usando a quantidade de animais e usando a quantidade de pés. Lembre, um porco tem quantos pés? 4 pés. E uma galinha tem quantos pés? 2 pés. Então, aliás, o porco tem patas, né? E a galinha tem 2 pés. Então, pense e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. Esse exercício já é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas vamos resolver ele juntos, vai dar tudo certo. Dá uma conferida comigo. Eu tenho aqui, ó, o seguinte. Eu já escrevi as equações e eu já vou ajudar você a entender cada uma delas. Eu tenho a quantidade de animais que dá 100. Porcos e galinhas. Repare que eu não usei x e y, mas você podia usar se quisesse. Agora, vou usar a informação dos pés. Dá uma olhada. O porco tem 4 patas, ou 4 pés, enfim. Então, 4 vezes a quantidade de porcos é a quantidade de pés de porco. 2 vezes a quantidade de galinhas é a quantidade de pés de galinha, já que cada galinha tem 2 pés. E o total vai ser 294. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar cancelar o número de galinhas. Eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar essa equação por 2, ou eu vou fazer um trato um pouquinho diferente. Eu vou pegar essa equação aqui e dividir por 2. Por quê? Porque todos os coeficientes são pares. Então eu posso dividir por 2 e ter uma equação com coeficientes menores. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou usar menos 2. Por quê? Porque daqui está positivo e aqui vai aparecer um negativo. Tá? Então olha só. P mais G é igual a 100. 4P dividido por 2 vai dar 2P. Aliás, por menos 2, né? Então aqui vai ficar menos 2P. 2G dividido por menos 2 vai dar menos G. E 294 dividido por menos 2? Vai dar menos, né? 2 dividido por 2 dá 1. 9 dividido por 2 dá 4, sobra 1. E 14 dividido por 2 dá 7. Ok? Agora dá para cancelar, né? Quem que dá para cancelar ali? O G. Vou somar as duas equações. P menos 2P é menos P. G menos G dá 0. E 100 menos 147, menos 47. Multiplicando tudo por menos 1, o número de porcos é 47. O que eu faço agora? Volto em qualquer uma das equações. Ou nessa aqui, ou nessa terceira. Claro que eu vou voltar na primeira, que é a mais fácil de todas. Se eu tenho 47 porcos e a quantidade de galinhas me dá 100, então o número de galinhas vai ser quanto? 53 galinhas. Ah, professor, mas você não usou x e y, quem que vai primeiro, o porco ou a galinha? Não precisa. Eu não preciso de um par ordenado para resolver o problema. Eu tenho um problema, então eu vou responder esse problema. Qual que é a minha resposta? Na fazenda há 53 galinhas e 47 porcos. Beleza? Então eu não preciso de par ordenado aqui, porque a resposta do problema não é a resposta do sistema. A resposta do problema é uma frase. Tá? Então esquece o par ordenado nesse momento e só concentra na construção da resposta. Ok? Beleza? Então vamos dar uma conferida lá comigo. Olha lá. Então a primeira equação está ali. A segunda equação. Eu peguei e dividi aqui eu dividi por menos 2 a segunda, ou posso multiplicar a primeira equação por menos 2. Dividi por menos 2, como eu fiz no quadro, então os porcos deu 47 e as galinhas 53. O que nós fizemos hoje? Exercícios sobre sistemas de equações, os quais foram resolvidos pelo método de adição. Podemos resolver os sistemas por qualquer um dos métodos estudados, mas em cada situação, um acaba sendo mais conveniente que o outro. E na próxima aula nós temos retomada de sistema de equações, então não perca, tá? Faça tudo direitinho, te espero na próxima aula. Até lá!